Muito boa noite, senhores vereadores, cidadãos que nos acompanham presencialmente pelas redes sociais, aos servidores que nos auxiliam nos trabalhos dessa casa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do ano de 2022. Apenas para constar, hoje também temos entregas aqui de algumas moções de aplausos, que logo após a leitura do trecho bíblico nós daremos sequência na entrega das homenagens, tá ok? Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Isaías capítulo 43, versículos 11 e 12. Somente eu sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Obrigado, vereador Marcos Paulino. Dando sequência, faremos a entrega das devidas homenagens. Em nome da mesa diretora da Câmara Municipal de Anhembi, na data de hoje, iremos realizar a entrega das moções de aplausos e congratulações. Neste momento, faremos a entrega da moção de aplausos e congratulações número 14/22, aprovada por unanimidade pelos vereadores, aos atletas anhembienses que disputaram os 64º Jogos Regionais de 2022. Eu solicito ao nosso primeiro secretário, o vereador João Tomé, para que faça a leitura do teor da moção. Moção de aplausos e congratulações número 14/2022. Vereador autor, Tiago Antônio Ataide Beca e Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud. Em apoio, Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Rodrigo Augusto de Moura, Edivaldo Israel Amâncio, Marcos Paulino da Silva e João Tomé Filho. Apresente-se à mesa a ouvir o plenário a presente moção de aplausos e congratulações aos atletas anhembienses do 64º Jogos Regionais de 2022, com base no artigo 133 e parágrafo único e artigo 104, combinado com o artigo 159, ambos do Regimento Interno. Os Jogos Regionais são disputados pelas representações municipais do Estado de São Paulo, e realizados anualmente pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, em conjunto com os municípios. Sede, a Anhembi está competindo nessa edição nas modalidades de vôlei de praia masculino, feminino, futsal masculino e futebol masculino. Essa moção de aplausos é homenagem aos atletas pelo grandioso feito, vez que após longos 14 anos, a equipe masculina de futebol se classificou para a segunda fase dos Jogos Regionais de forma invicta e também pelo retorno da equipe de vôlei às competições. É de suma importância congratular a comissão técnica pelo auxílio e preparo dos atletas para essa edição dos Jogos. Desde já, a Secretaria desta Casa de Leis está autorizada a adotar as medidas necessárias para efetivar esta singela homenagem. Sendo que se apresenta, contamos com o apoio dos nobres colegas pela aprovação da presente moção, aproveitando a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terni, 20 de julho de 2022. Tiago Antônio Ataide Beca, vereador progressista. Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, vereador progressista. Em apoio, Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. João Tomé Filho, vereador progressista. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. E Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Obrigado, vereador João Tomé. Eu peço a gentileza ao vereador Tiago Beca para que se dirija ao centro do plenário para fazer a entrega da homenagem.
De acordo com a moção de aplausos e congratulações número 14/22, convido o representante dos homenageados da noite, o jovem Alex de Jesus, para receber a homenagem. Por favor, Alex, se dirija ao centro do plenário. Solicito a todos os presentes uma salva de palmas. Eu abro espaço ao homenageado aqui, o Alex, para caso queira fazer uso da palavra. Na sequência? Tá ok então, Alex. Abro espaço aos vereadores, caso queira fazer algum comentário. Também deixa para a próxima entrega? Então tá bom, senhores. Dando sequência, faremos a entrega da moção de aplausos e congratulações número 15/22. Aprovada por unanimidade pelos vereadores aos atletas aiembienses do futebol masculino e equipe técnica que conquistaram o 3º lugar no 64º Jogos Regionais de 2022. Mais uma vez eu peço a gentileza ao primeiro secretário para que faça a leitura. Moção de aplausos e congratulações número 15/2022, vereador autor Marcos Paulino da Silva. Em apoio, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Luiz Felipe Abud, João Tomé Filho, Rodrigo Augusto de Moura e Rodrigo Elias Pinto. Apresente-se à mesa a ouvir o plenário a presente moção de aplausos e congratulações aos atletas aiembienses que conquistaram o 3º lugar na 60ª edição, 64ª edição dos Jogos Regionais em 2022, com base no artigo 133 e o seu parágrafo único, artigo 134, bem como o artigo 159, ambos do regimento interno. Segundo a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, os Jogos Regionais têm por objetivo favorecer o desenvolvimento da prática esportiva nos municípios por meio da competição, buscar os melhores atletas ou equipes em cada uma das regiões esportivas e contribuir para o aprimoramento técnico das diversas modalidades em disputa. A 64ª edição dos Jogos envolveu disputas entre as equipes municipais do Estado e foi realizada pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, em conjunto com os municípios sede. A presente moção de aplausos é homenagem à equipe de atletas que conquistaram ou conquistou o 3º lugar nos Jogos Regionais. A 64ª edição está marcada na história de Anhembi, pois alcançou sua melhor posição em todos os tempos de disputa. São dignos dessa homenagem André Vinícius Barbone Lopes, Arnaldo José Ferreira da Silva Filho, Eduardo de Oliveira, Gabriel Fernandes Luciano, Gabriel Teixeira Lopes, Guilherme da Silva Pereira de Oliveira, Igor Engel de Andrade, João Marcos Lopes Vieira, João Pedro da Cruz Nascimento, João Vitor Gonçalves da Silva, Cauã Gabriel de Souza, Leonardo da Silva Pereira de Oliveira, Lorenzo Soares da Silva, Lorenzo Soares Silva, Lucas Daniel Ferreira da Silva, Marcos Fernandes de Camargo Júnior, Marcos Paulino da Silva Filho, Nicolas Engel Peixoto, Pedro Marcelino Alves de Campos, Renan Fechna Soares, Victor Gonçalves da Silva, Victor Hugo Cigalo Torrize, Wilson Aparecido da Silva Neto, Vitório Calcidone Álvaro. A homenagem se estende à comissão técnica pelo trabalho dedicado aos atletas, com dedicação e disposição em possibilitar a descoberta de novos talentos. Beatriz Félix de Souza, diretora do Departamento de Esporte. Alex Aparecido Cordeiro de Jesus, técnico. Luiz Fernando Soares Cigalo, assistente técnico. Natália Teixeira Boschetti, preparadora física. Patrick Rolian da Silva Oliveira, massagista.
Desde já, a Secretaria desta Casa de Leis está autorizada a adotar as medidas necessárias para efetivar esta singela homenagem. Sendo que se apresenta, contamos com o apoio dos nobres colegas pela aprovação da presente moção, aproveitando a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. Plenário Guilherme Terne, 19 de agosto de 2002. Marcos Paulino da Silva, cidadania. Anísio Tobias Filho, cidadania. Antônio Marcos da Silva, cidadania. João Tomé Filho, progressista. Rodrigo Elias Pinto, PSD. Luiz Felipe Abud, progressista. Rodrigo Augusto de Moura, Partido Verde. Obrigado, João Tomé. Peço a gentileza ao vereador Marcos Paulino para que se dirija ao centro do plenário para fazer a entrega da homenagem. E de acordo com a moção de aplausos e congratulações número 15/22, convido o representante dos homenageados, representante da comissão técnica também, o Luiz Fernando, para que se dirija ao centro do plenário para receber a homenagem. Eu peço a todos uma salva de palmas aos homenageados. Abro espaço ao Luiz Fernando, para caso queira, faça uso da palavra. Boa noite a todos presentes aqui nessa casa, boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Gostaria de agradecer essa moção de aplausos que vem dos senhores. Gostaria de agradecer também à Prefeitura Municipal por todo o apoio, todo o suporte que nos deu desde o primeiro dia até o último, nos treinos, em tudo. Agradecer a nossa diretora pelo companheirismo, agradecer a toda a nossa equipe. E vamos continuar trabalhando para ver se a gente consegue conquistar mais troféu, porque não sei o que falar mais. E obrigado. Depois desse discurso animado, entusiasmado do nosso amigo Luiz Fernando, eu passo a palavra aos vereadores que queiram fazer uso. Vereador Felipe Abud, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar os nossos atletas por esta conquista histórica, né, para o nosso município. A vez que nós chegamos mais longe, né, um terceiro lugar, isso é muito importante. E nós sabemos a dificuldade para que consiga reunir os atletas, treiná-los e que faça com que eles tenham um bom aproveitamento. Parabenizo também a diretora Bia, a prefeitura, toda a comissão técnica, o Luiz Fernando, a todos aí. Muito obrigado. Vereador Tiago Beca. Boa noite a todos, boa noite, senhores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Em primeiro momento, quero parabenizar a todos, né? O Luiz Fernando, o Alex, o Patrick, a Natália, a Beatriz, o ex-diretor Fúvio, que iniciou essa jornada junto com os meninos, e a Beatriz agora assumiu e está aí tomando conta do departamento. Depois de 14 anos, quando eu fiz essa moção, número 14, a gente tinha visto que nossos atletas tinham ido muito longe já, né, do que nossa cidade já tinha feito. E ninguém imaginou a dimensão que seria ao passar dos jogos. E com garra, com incentivo dos técnicos, dos pais, eles foram longe. Eu vejo hoje vocês como inspirações para essas crianças e jovens da nossa cidade, que vocês mostraram que é possível, que dá para ir. Nossa cidade tem um futuro muito grande no nosso esporte, falta incentivo, e nossa Casa de Leis aqui está à disposição para ajudar nesse incentivo. Vocês deixaram na história, né, a participação,
Eu estou honrado em fazer parte dessa homenagem a vocês, juntamente com os demais vereadores. E vi uma frase aqui, para encerrar minha palavra, que o Lúcio Fernando colocou no Facebook, que a Embi entra entre as melhores, e ninguém tira, e está na história. Parabéns a todos vocês. Vereador Rodrigo Moura. Boa noite a todos. Como é bom ver essa empolgação, né? Então, esse clima aí dos meninos aqui, de felicidade. Eu confesso que eu fico feliz também, né? Eu pude participar desse campeonato, não é fácil. Quando eu disputei esse campeonato, a gente não passou da primeira fase. Eles chegaram em terceiro lugar, ganhando de times aí que tem uma categoria profissional, inclusive. É bom ressaltar isso, né? Não ganharam de qualquer time, passaram aí por times grandes. Perderam para o campeão, que é o 15 Piracicaba, um time profissional também, categoria profissional, que aí tende a ter a obrigação de ganhar. Mas assim, também aí fico bastante feliz pela posição dos meninos aí. E o que o nobre vereador Thiago comentou, temos potencial na cidade, temos meninos aí que jogam muito bem, e ficou aí comprovado essa performance aí na posição. Então, parabéns ao Thiago, vereador Thiago, Felipe Abud, ao Marquinho também pela moção, merecida para os meninos que conseguiram essa façanha. Então, meus parabéns aí a todos. E que o ano que vem aí possa, quem sabe, ganhar o título aí. Então, vamos torcer aí pro pessoal. Então, parabéns aí pela campanha, pessoal. Vereador João Tomé. Boa noite a todos, que nós possamos realmente congratular com os senhores. E eu quero aqui com muito carinho dizer para os senhores que é uma alegria para nós, sem dúvida, participar dessa homenagem, principalmente quando vocês, atleta, colocam a Embi no lugar que realmente a Embi merece estar. E eu garanto para você que esse terceiro lugar faz história em nossas vidas. Acredite nisso, porque há poucos dias nós estávamos num lugar, as pessoas perguntaram para mim, onde é a Embi? Agora eles vão ter que ter respeito. A Embi é o terceiro lugar. Eu fui campeão regional, eu fui campeão de Jogos Abertos por Piracicaba, pelo 15. Eu sei o que é realmente a felicidade que vocês estão sentindo. É uma alegria. E se orgulhem mesmo, mas continuem trabalhando. Realmente o esporte consegue nos colocar no lugar que deveríamos. Essa Casa de Lei está à disposição para somarmos força com vocês, atleta, com ideias, vocês, jovem. Traz para casa ideia, nós somamos e quem sabe num futuro muito próximo vocês estão sentados aqui também participando conosco. Muito obrigado, grande abraço a todos. Vereador Edivaldo Israel. Boa noite a todos. Quero parabenizar esses meninos com alegria, que jogaram, que disputaram, mostraram raça para jogar para o Embi. Quero parabenizar também a comissão, mostrar também que os meninos novos ali, né, que não precisam ter idade para fazer um bom trabalho. Quando se dedica, tem vontade e esforço, tudo vai bem. E quero que eles continuem assim, treinando, e o que a gente puder fazer para ajudar, a Casa de Leis vai estar aqui disponível a todos vocês. E continue com esse trabalho, com muita humildade, que a glória vem. Boa sorte e continue com esse trabalho. Boa noite. Eu também gostaria de reforçar aqui os cumprimentos que meus colegas vereadores manifestaram, cumprimentar aqui a Prefeitura, através do Departamento de Esporte, hoje representada pela Bia Félix, a Comissão Técnica, representados aqui hoje pelo Luiz Fernando, o Alex, o Patrick, a Natália, cumprimentar também os nossos jovens atletas aqui, que tiveram a conquista do terceiro lugar aqui, mas de forma geral todos os atletas que participaram dos jogos regionais aqui, mas destacar essa conquista histórica realmente para o município de Anhembi,
Talvez hoje vocês não tenham ainda noção do tamanho que foi essa conquista de vocês. Daqui a alguns anos, vocês estarão contando essas histórias. Se Deus quiser, nos anos vindouros aí, outras conquistas vocês terão, não só no aspecto esportivo, mas de vida pessoal, de vida profissional. Mas é um marco histórico que você tem que valorizar e ter muito orgulho disso aí. Parabéns mais uma vez à comissão técnica, ao departamento de esporte, pelo trabalho que foi realizado. Só para fazer um parênteses aqui breve aqui, porque acredito que daqui a pouco os atletas irão se retirar também, né? Hoje está entrando a LDO para leitura na nossa Casa de Leis, e é um momento importante para nós vereadores estabelecermos prioridades. Não só as prioridades que já veio elaborada pelo Poder Executivo, mas prioridades também que nós, ao longo desses anos que nós atravessamos pelo município da Anhembi, nós temos identificado. E uma das prioridades que eu quero sim debater e fazer constar, tanto na LDO, como posteriormente também na lei orçamentária, é o programa de Bolsa Atleta. Então é um momento oportuno, valorizar cada vez mais o nosso esporte aqui, e a gente criar possibilidades dos nossos atletas terem condições também de se dedicar também à sua atividade esportiva. Então fica aqui mais uma vez meus cumprimentos e meu parabéns a todos os envolvidos. Senhores, aquele breve intervalinho de 3, 4 minutinhos, só para a gente poder fazer a foto oficial, tá ok? Muito bem. Retomando as nossas atividades aqui na sequência da 16ª sessão ordinária, eu passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 508/22, Anhembi, 23 de agosto de 2022. Senhor presidente, venho através deste prestar as informações referentes ao ofício número 81/22, requerimento número 31, de autoria dos vereadores Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Marcos Paulino da Silva e João Tomé Filho, aprovados na 6ª sessão ordinária deste ano legislativo, para os devidos esclarecimentos. Na oportunidade, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Material em anexo está aqui conosco, aí qualquer vereador está à vontade. Ofício número 519/2022, Anhembi, 31 de agosto de 2022. Referente ao ofício número 188/2022, excelentíssimo senhor presidente, solicitamos que o projeto de lei número 37/2022, protocolado nessa Câmara de Vereadores sob o número 296/2022, seja retirado de pauta. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 520/22, Anhembi, 1º de setembro de 2022. Senhor presidente, venho através deste prestar as informações referente ao ofício número 158/22, requerimento número 61, de autoria dos vereadores Marcos Paulino da Silva, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Rodrigo Elias Pinto, aprovados na 13ª sessão ordinária deste ano legislativo, para os devidos esclarecimentos. Na oportunidade, encaminho em anexo edital de licitação referente ao processo número 1282/2022, pregão presencial 2/2022 e ata de registro de preços número 14/2022, na qual a empresa Chaguri Automotiva Eireli ME é a detentora. Na oportunidade, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Também está aqui conosco o edital. O anexo, não o edital, o anexo. Ofício número 521/22, Anhembi, 1º de setembro de 2022. Senhor presidente, venho através deste prestar as informações referentes ao ofício número 97/22, requerimento número 37, de autoria dos vereadores João Tomé Filho
e Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, aprovados na 8ª sessão ordinária deste ano legislativo, para os devidos esclarecimentos sobre o programa AMB Mais Feliz 2. 1. Saliento que nenhum beneficiário deste programa trabalhou ou trabalha de forma direta com crianças e adolescentes na área da educação desse município. E se isso ocorreu, não foi com autorização ou conhecimento dos gestores ou diretores. 2. Informo que o critério utilizado na escolha dos beneficiários foi o mesmo para todo o programa, sendo utilizados os critérios citados pela lei sem nenhum diferencial a qualquer beneficiário. 3. As únicas pessoas envolvidas na escolha ou aprovação de beneficiários são as citadas em lei, inclusive como responsáveis pelos mesmos, tendo em vista que se trata de um programa. Na oportunidade, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 518/22, AMB 31 de agosto de 2022. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 41/22, que estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima, atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 41/2022, de 31 de agosto de 2022, estabelece as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. O teor do projeto está sendo encaminhado às comissões para análise. Então, todo o material está aqui, mas estamos analisando então. Emenda supressiva. Ok, senhor presidente, nós então finalizamos o executivo. Obrigado, vereador João Tomé. Aproveito e solicito ao senhor a gentileza mais uma vez de fazer a leitura das correspondências do Legislativo. Emenda supressiva número 1/2022, de 2 de setembro de 2022, ao projeto de resolução número 6/2022, de 2022, de autoria do Legislativo, o qual revisa, atualiza e consolida o regimento interno da Câmara Municipal de AMB e da outras providências. Suprima-se o artigo 251 e renumera os artigos do projeto de resolução número 6/2022. Plenário Guilherme Terne, 2 de setembro de 2022. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Indicação número 99/2022. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Marcos Paulino da Silva. Indica ao senhor Prefeito Municipal o estudo e análise junto aos departamentos competentes a fim de viabilizar a adequação da ponte da Sulfurosa para uma prancha larga com proteção lateral, bem como sinalização adequada no local. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo tráfego de veículos, especialmente caminhões de carga pesada e ônibus rurais, que utilizam o trajeto para acessar as localidades. O peso das cargas e condição das estradas são fatores de estresse. Para melhorar o cotidiano dos motoristas, faz-se necessário melhor sinalização e, principalmente, uma nova ponte sobre o riacho da Sulfurosa, possibilitando melhor passagem e proporcionando maior segurança. Plenário Guilherme Terne, 31 de agosto de 2022. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania.
Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania, João Tomé Filho, vereador Progressista, e Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Indicação número 100/2022, vereador autor Edivaldo Israel Amâncio. Indica ao senhor prefeito municipal o estudo e análise junto aos departamentos competentes a fim de colocar portas nos banheiros masculinos do Parque Ecológico Zezinho Nascimento. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo local ser turístico e em que se realiza diversos eventos musicais, bem como feiras, por exemplo, a Feira da Agricultura Familiar. O local recebe muitas visitas aos finais de semana. Por esse motivo, este vereador indica a colocação das portas. Plenário Guilherme Terni, 31 de agosto de 2022. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Indicação número 101/2022, vereador autor Antônio Marcos da Silva, Anísio Tobias Filho, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Indicamos ao senhor prefeito municipal o estudo e análise junto aos departamentos competentes, a fim de viabilizar a troca da lixeira nas proximidades da ponte da Sulfurosa. Justificativa. É necessário a substituição da lixeira por se tratar de uma área rural com bastante descarte de lixo e, desta maneira, atender às demandas da localidade. Plenário Guilherme Terni, 1º de setembro de 2022. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. João Tomé Filho, vereador Progressista. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. E Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Indicação número 102/2022, vereadores autores: Marcos Paulino da Silva, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Rodrigo Elias Pinto. Indicamos ao senhor prefeito municipal o estudo e análise junto aos departamentos competentes, a fim de aumentar o muro ao redor da Escola Municipal de Ensino Infantil Jardim Nova Embi. Justificativa. O aumento comprimento da altura do muro faz-se necessário visando proporcionar maior segurança aos alunos e professores que estudam no local. Plenário Guilherme Terni, 1º de setembro de 2022. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. João Tomé Filho, vereador Progressista. E Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Requerimento número 74/2022. Vereadores autores: João Tomé Filho, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Requeremos à mesa ouvir o plenário na forma regimental que se oficie ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando o artigo 195 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade embiense o direito de conhecer as tramitações da administração local, assim solicita-se: 1. Apresentar notas pertencentes ao mini mercado da Santina, cuja razão social é Santina do Carmo da Silva. CNPJ 11-186-097/1000 ao contrário, hífen 95, no período de 1º de janeiro de 2022 até a data da efetiva resposta do presente. 2. Outras informações que entenderem pertinente de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificado a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação da presente, ou do presente. Plenário Guilherme Terni, 30 de agosto de 2022. João Tomé Filho, vereador Progressista. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Requerimento número 75/2022, vereadores autores:
Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Requeremos à mesa ouvir o plenário na forma regimental que se oficia ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípio da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 195 da Lei Orgânica Municipal, que garantem à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local, assim solicita-se: 1. Informar a situação da obra no estacionamento da subprefeitura do distrito de Piramboia. 2. Encaminhar o projeto de engenharia. 3. Encaminhar a planilha de cada fase do projeto. 4. Encaminhar a planilha dos custos. 5. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificado a presente propositura. Assim contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terne, 1º de setembro de 2022. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. João Tomé Filho, vereador Progressista. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. E Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Requerimento número 76/2022, vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Marcos Paulino da Silva. Requeremos à mesa ouvir o plenário na forma regimental que se oficia o senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando o artigo 195 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local. Assim, solicita-se: 1. Apresentar a relação de pessoas que prestam serviços à municipalidade através de MEIs. 2. Listar individualmente qual ficha é utilizada para pagar cada uma dos MEIs, MEI por MEI e sua respectiva ficha. 3. Outras informações que entenderem pertinente de explicações. Tendo em vista uma das mais importantes funções do Poder Legislativo, repousa na fiscalização e controle externo. Artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terne, 1º de setembro de 2022. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. João Tomé Filho, vereador Progressista. E Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Requerimento número 77/2022. Vereadores autores: Marcos Paulino da Silva, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Rodrigo Elias Pinto. Requeremos à mesa ouvir o plenário na forma regimental que se oficia ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 195 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local, considerando a ausência de placas de identificação em obras realizadas na municipalidade sem a informação de valores aplicados, assim solicita-se: 1. Indicar a relação de obras que estão em execução atualmente. 2. Indicar, respectivamente, as empresas que realizam
as obras. 3. Apresentar valores envolvidos. 4. Apresentar cronograma das respectivas obras e datas para a finalização. 5. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 1º de setembro de 2022, Marcos Paulino da Silva, vereador, Cidadania. Anísio Tobias Filho, vereador, Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador, Cidadania. João Tomé Filho, vereador progressista. E Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Requerimento número 78/2022. Senhor presidente, eu acabei cometendo um equívoco. Em todos os requerimentos são com pedido de urgência. Queria deixar claro aqui para todos os vereadores. Nesse momento é que eu me atentei aqui. Então eu repito, todos os requerimentos, inclusive o requerimento número 78, com pedido de urgência. Vereadores autores: Antônio Marcos da Silva, Anísio Tobias Filho, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Requeremos a mesa ouvir o plenário na forma regimental que se oficia ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 195 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local. Assim, solicita-se indicar a relação de pessoas físicas e pessoas jurídicas contratadas pela administração para serviços de assessoria e de consultoria. 2. Encaminhar cópia dos respectivos contratos. 3. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação da presente. Plenário Guilherme Terni, 1º de setembro de 2022, Antônio Marcos da Silva, vereador, Cidadania. Anísio Tobias Filho, vereador, Cidadania. João Tomé Filho, vereador progressista. Marcos Paulino da Silva, vereador, Cidadania. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Moção de pesar número 3/2022. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Rodrigo Augusto de Moura, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Edivaldo Israel Amâncio, João Tomé Filho, Luiz Felipe Ariovaldo Calim Manuel Abud, Marcos Paulino da Silva e Tiago Antônio de Ataíde Beca. A Câmara Municipal de Anhembi manifesta pesar pelo falecimento do senhor Ivan da Silva Quadros, ocorrido na data de 30 de agosto de 2022, com base no artigo 183 e 184 do Regimento Interno. A anhembiense Ivan nasceu em 29 de dezembro de 1953, onde passou toda a sua infância e adolescência. Filho do senhor Benedito de Quadros e da senhora Olga da Silva Quadros, família tradicional anhembiense, aos 14 anos de idade iniciou seus trabalhos na Prefeitura Municipal de Anhembi e em 1973, aos 20 anos, mudou-se para Bauru. Ingressou-se na CESP, Companhia Energética de São Paulo, como assistente de topografia, tornando-se em seguida topógrafo, atingindo os planos de carreira e aposentando-se aos 42 anos em 1996. Retornou para a sua amada terra natal com sua esposa
Maria de Lourdes Félix Quadro, trazendo os seus filhos, Olga Maria Félix Quadro, Ivan da Silva Quadro Júnior, Alessandro Félix da Silva Quadros e Vanessa Félix Quadros, pois sempre foi um grande pai, preocupado com os seus filhos e sempre preservando a união da família. Pelos seus sonhos, sempre se empenhou para conquistá-los. Um deles foi comprar um caminhão boiadeiro, onde se sentia muito feliz fazendo seus carretos, até que quis parar e curtir o seu canto, seu sítio junto de sua família, filhos, netos, noras e genros. Foi convidado para retornar à prefeitura de Anhembi como topógrafo e continuou fazendo o que gostava com muito empenho e amor, sempre brincando com todos e levando alegria por onde passava. Muitos testemunharam sobre a pessoa maravilhosa que era, de um coração grandioso, amigo de todos, sem fazer distinção de ninguém, sempre pronto para ajudar sem questionar. Celebrava aos 45 anos de casamento e foi amado pelos seus até os 68 anos. A memória do senhor Ivan da Silva Quadros será eternizada por seu legado de excelente esposo, bom pai e um avô abençoado, com a certeza de que está nos braços do Pai. Essa egrégia Casa de Leis não podia deixar de se associar ao pesar de sua família e manifestar profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Nós, vereadores da Câmara Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, não poderíamos deixar de prestar esta homenagem e abraçar os familiares e amigos com os votos de pesar, rogando a Deus que os confortes nesse tempo. Plenário Guilherme Terni, 1º de setembro de 2022, Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Rodrigo Augusto de Moura, vereador Partido Verde. Anísio Tobias Filho, vereador Cidadania. Antônio Marcos da Silva, vereador Cidadania. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. João Tomé Filho, vereador Progressista. Marcos Paulino da Silva, vereador Cidadania. Luiz Felipe Abud, vereador Progressista. E Tiago Antônio da Taíde Beca, vereador Progressista. Assim nós finalizamos, então, senhor presidente, a leitura também do Executivo. Muito obrigado, vereador João Tomé. Senhores, a palavra está livre. Peço a gentileza aqui ao nosso primeiro secretário para que faça a devida chamada. Senhor presidente, a palavra está livre com o Marcos Batista. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Gostaria aqui só de fazer umas palavras aqui sobre as nossas indicações aqui, tá? A indicação número... Deixa eu me atualizar aqui, tá? Ela sumiu aqui da minha mão. A indicação sobre a ponte do Rio da Sulfurosa. A gente já fez essa indicação há mais de um ano atrás, né? E até hoje não foi tomada nenhuma providência. Espero que o prefeito olhe com carinho, que é uma ponte muito perigosa e qualquer caminhão, qualquer carro, qualquer automóvel que cair ali, com certeza vai ser bem difícil escapar com vida dali. Então, pelo menos a limpeza, a sinalização seja feita, porque ali é um fluxo muito alto de carro, de caminhão, e é muito perigoso. E a outra também é da lixeira, a lixeira que a gente já fez também há mais de um ano atrás. Ali tem uma lixeira muito pequena e muito baixa. Ali o pessoal do sítio ali colocam os lixos ali e os cachorros vão lá e rasgam os sacos. Então é muito lixo espalhado. Aí com a ventania
vão para os pastos do pessoal lá, e o pessoal reclama muito. Então providenciar ali uma lixeira maior, mais alta, para que seja melhor para o pessoal usar ali. Outra coisa que eu queria aqui deixar registrado, o senhor falou sobre a LDO, né? A inclusão do projeto do Bolsa Atleta. Então eu queria deixar aqui também registrado que a gente tente colocar na LDO a causa animal, né? Que a gente consiga colocar no orçamento já um custo aí da causa animal, para que nosso pessoal aí não passe tão apertado aí com o dinheiro, aí tá fazendo muitas rifas aí para poder sobreviver e dar uma ração para os animais aí. Então fica aqui meu pedido aqui para que seja incluso a causa animal aí também no gasto orçamentário de 2023. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite a todos. A palavra livre está com o vereador Edivaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos ouvintes da rádio. Boa noite a todos que nos veem pelas redes sociais. Eu fiz uma indicação hoje só sobre o banheiro lá do Parque Ecológico, né? Todos sabem que é um lugar que nós temos eventos, estamos tendo feiras de agriculturas, e hoje com o parquinho lá, parabenizar o prefeito também pelo parquinho que ele tem lá, que fez, tá? Que hoje os pais estão levando as crianças, inclusive eu levei minhas netas também, e vejo que o banheiro masculino lá, os pais estão com as crianças lá de 2, 3 anos, e precisam levar até o banheiro, e infelizmente o banheiro não tem nenhuma porta. Então às vezes o pai está lá com uma criança de 2, 3 anos, chega um adulto lá, fazendo as mesmas necessidades. Então, sendo um lugar que é de turismo, que todos nós estamos usando lá, para que providencie o quanto mais rápido, porque acho que dia 11 já tem um evento lá, né? Acho que a feira, acho que é dia 11 agora, não sei, correto, né? No próximo, né? Na praça, sim. Mas sempre está tendo evento lá, e que providencie para nós, com urgência, essas portas aí. E outras indicações que nós fizemos em todos os vereadores, é que eu sempre falo, a gente não faz indicação para a gente faz porque a população nos procurou, tá? Essa do Marcos aqui da ponte é uma coisa boa, que já foi falado, foi feita uma indicação já o ano passado mesmo. Eu já fiz algumas também da ponte Piramboia, e pedi para que o prefeito olhe com carinho nas indicações que não são para nós, é para a população, e se ele fizer, o nome dele também vai crescer junto, o povo vai saber que ele está atendendo a todos nós. É isso, prefeito. Presidente, boa noite. A palavra livre está com o João Tomé, e hoje eu vou dispensar, senhor presidente. Está então com o vereador Felipe Abud. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população que nos assiste e nos acompanha pela rádio MBFM, pelas redes sociais, boa noite a todos, aos colaboradores aqui da casa também. Vou ser breve, senhor presidente. Vou falar só sobre a LDO. Como o senhor disse agora há pouco que chegou, está na casa, nós temos a necessidade de incluir algumas coisas para o próximo orçamento. Já foi bem falado, que o senhor mesmo disse, do Bolsa Atleta. O vereador Marquinhos Batista falou da causa animal, que é uma causa também muito nobre, que depende e é um sufoco o ano todo para conseguir recursos, né, para a sobrevivência desses animais. E nós temos outras, né, outras aí grandes causas, de grandes projetos dos vereadores, que certamente nós precisamos incluí-los, né. Temos a causa do vereador João Tomé, do ciclo menstrual. O vereador Edivaldo também tinha feito um projeto dos uniformes escolares, que até hoje não foram entregues, então é a hora de colocá-los agora. E com certeza tem mais, que agora não me recordo, que nós realmente precisamos reunir e incluir na pauta da LDO, para que o município seja agraciado no próximo ano. Uma boa noite, obrigado. A palavra está com o vereador Marcos Paulino. Com o vereador Rodrigo Moura.
Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria também de somente formalizar aqui o que os meus companheiros falaram. Eu queria parabenizar o Marcos por trazer esse assunto, dois temas importantíssimos hoje aqui, que é a questão da ponte ali da Suforosa. É bastante perigoso ali, tem um tráfego bastante grande de carros, caminhões ali também. Eu trouxe na sessão passada uma mesma situação de uma ponte, que é aqui do Descalvado. Eu também ouvindo a situação que o nobre vereador Edivaldo falou, que também tem uma indicação da ponte de Piramboia. Então são pontos aí de alerta, né? Quando é um assunto específico, né? Tipo, é uma ponte em específico em tal lugar, a gente acaba tratando de uma forma, né, que realmente andou passando, numa situação aí que a princípio precisaríamos estar avaliando. Mas quando é vários pontos, então dá a entender que tem uma certa, não é bem avaliado esse quesito ponte. Então eu queria só reforçar e pedir também, né, pegando a fala do nobre vereador Marcos, a atenção do executivo no que se refere aí à questão de pontes, né, já que todos aqui têm uma linha aqui e identifica pontos a serem tratados, né, em diversos pontos da cidade, então que assim o pessoal da infraestrutura possa estar avaliando essa situação, né. Outra coisa também da LDO, que foi aqui bem falado pelo nobre vereador Felipe, realmente passa um filme na cabeça de tantos assuntos pertinentes que foram trazidos aqui para a Câmara, de melhorias, né, de possibilidades, enfim, N coisas que precisam ser tratados. Pontos aqui eu vou destacar novamente, que é a questão dos animais, que o nobre trouxe, né, que é sempre uma discussão bastante polêmica, né, quando traz esse assunto aqui para a Câmara. Então é pertinente trazer. O Felipe também falou coisas aí como o uniforme do Edivaldo, que é um projeto de lei que ele trouxe. Então eu queria parabenizar por trazer esse tema para a gente discutir, falar e dar essa amplitude para quem nos assiste, né, de tudo que a gente fala aqui e cobra. Eu gostaria de falar, presidente, hoje, na verdade agradecer o senhor Eduardo Zornoff, da Electro. Eu fiz uma indicação na semana passada de um projeto que tem na Electro, que chama Energia Mais Eficiente. Então eu fiz uma indicação, eu falei com ele sobre essa possibilidade de estar vindo para a cidade, para trazer esse programa. Já tinha vindo na cidade uma vez, então cobrei novamente. No dia 30 do 8 agora, 2/9, veio novamente essa frente da Electro para trocar essas lâmpadas de pessoas mais carentes, que são lâmpadas incandescentes, por lâmpadas de LED. Então ele trouxe novamente, é um projeto itinerante, ele falou que provavelmente vai voltar, mas eu queria agradecer que essa atenção dele, também agradecer ao prefeito, que quando eu fiz essa indicação, fui falar com ele também, inclusive falei aqui na sessão, para a possibilidade dele nos ajudar a cobrar, né, ter uma força maior, o executivo. Então foi falado, então veio, foi atendido. Então eu gostaria de agradecer aí e que venha novamente aí estimular essa questão aí de mudança de cultura, inclusive, que é essa questão das lâmpadas aí, energia, né? Então, por hoje é só, presidente. Muito obrigado a todos e boa noite. Senhor presidente, o vereador Rodrigo Moura me concede uma parte? Claro. Gostaria só de deixar registrado, que eu esqueci, que foi na hora, gostaria de parabenizá-lo pela data de hoje, pelo seu aniversário, desejar muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades para você. A palavra livre está com o vereador Rodrigo Pomba. Mais uma vez, boa noite a todos. Seguindo a palavra do nobre vereador Felipe Abud, parabéns ao vereador Rodrigo Moura por mais um ano de vida. Que Deus lhe abençoe e que tenha muito sucesso aí na sua jornada. Senhores, eu primeiro gostaria de expressar aqui a minha enorme alegria e satisfação de estar presidindo
essa Câmara de Vereadores tendo essa oportunidade. Ainda mais com uma Câmara aqui que eu tenho visto, acompanhado aqui ao longo desse tempo, aqui de vereadores que estão comprometidos em debater, discutir, apresentar propostas de melhoria para o nosso município, algo que eu fico satisfeito em ver ao longo desses 14 anos como vereadores aqui, é algo que realmente me chama a atenção e quero deixar registrado essa imensa alegria que os senhores me proporcionou nesse 1 ano e meio aproximadamente aí que eu estou como presidente aqui, deixar registrado. Quero cumprimentar todos também aqui pelas proposituras, mais uma vez aqui, demonstrando que todos estão atenciosos com problemas no nosso município aqui, pedindo melhorias, oferecendo sugestões para que o Executivo possa também sanar esses problemas que muitas vezes a gente percebe aqui que são alguns que já duram algum tempo. Destacando aqui rapidamente aqui algumas indicações aqui, a questão da sulfurose especificamente. Semana passada fui procurado por um cidadão local aqui que à noite, ele transitando nas proximidades da ponte, ali ele, de frente um caminhão com farol alto, ele assustou, porque realmente é uma situação que preocupa, né? Então a questão da melhoria no entorno ali tem que ser dada atenção devida. E vamos lá, eu quero focar aqui realmente aqui em alguns assuntos que eu entendo como mais importantes para a gente tratar hoje, né? Como já mencionado aqui anteriormente, entrou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023, que é a lei que vai traçar as diretrizes para a nossa lei orçamentária, que virá posteriormente. Apenas para fazer constar que o ano passado, que todos nós lembramos, foi um ano extremamente turbulento em todos os aspectos, não só uma questão de pandemia que nós estávamos vivenciando, mas também uma questão política local extremamente conturbada, e que muitas vezes a questão do planejamento em si do município acabou sendo prejudicada, né, porque a insegurança de quem que seria o prefeito, quem não seria o prefeito, perdurou até o início de outubro, né? Ou seja, já estava tramitando aqui na Câmara uma lei de diretrizes orçamentárias para 2022, o que prejudicou o amadurecimento de um debate mais técnico e proveitoso. E na sequência também tivemos aí a transição também de presidência, onde o Rodrigo Moura estava ocupando a presidência interinamente, aí eu tive a oportunidade de ser eleito, assumi a presidência e já estava também numa fase de discussão da lei orçamentária, o que também acabou sendo não totalmente proveitoso, sendo que naquela oportunidade ainda, na transição, a gente conseguiu ainda fazer prevalecer o orçamento impositivo, né, que não estava previsto na LDO, mas a gente conseguiu instituir um percentual para a gente trabalhar. Alguns aspectos ali que na época, num debate, numa conversa junto com a diretora do Departamento de Saúde, a Laura, na oportunidade, indicou para a gente a aquisição de 2 geradores. Mas estamos num outro momento. Naquela oportunidade ficou um acordo de que quando o Executivo iniciasse a discussão interna, ainda no Poder Executivo, sobre a LDO, nós, do Legislativo, acompanharíamos o debate lá, para a gente já começar a sugerir algumas ações. Para quê? Para que, né, o orçamento não ficasse engessado. Tanto a LDO como a lei orçamentária não ficasse engessado. Infelizmente, nós sabemos também que a Prefeitura atravessou mudanças em todos os departamentos. E somente agora, no dia 29 de agosto, que foi feita uma audiência pública para tratar sobre a LDO. Sendo que na audiência pública eu estive presente na companhia aqui dos vereadores Marcos Paulino e do vereador Marquinho Batista, e lá demonstrei a situação passada e demonstrei também a intenção. Ainda mais eu como presidente da Câmara, com 14 anos como vereador, eu acho que é uma oportunidade única que nós estamos tendo. Nós teremos a oportunidade de debater democraticamente a LDO e, posteriormente, a lei orçamentária. É uma oportunidade de nós, vereadores, levantarmos alguns assuntos que nós entendemos de extrema relevância para o nosso município. Já na audiência pública, como exemplos apenas, eu mencionei, que historicamente o Poder Executivo, eles não dão atenção devida para projetos, indicações, requerimentos que partem do Legislativo. Então manda uma LDO e uma LOA engessada, praticamente.
E lá eu já demonstrei. Por exemplo, tem alguns programas, alguns projetos nossos aqui que já foram aprovados há vários anos já, e não teve uma inclusão devida. Um exemplo que eu digo, o programa de atendimento de alunos com transtorno de aprendizagem, a contratação de fonoaudiólogo, a contratação de psicopedagogo, agora com a alteração que teve na legislação federal, um psicólogo, assistente social na rede escolar. Isso eu entendo essencial, é fundamental. Eu, como vereador João Tomé aqui, nós temos acompanhado uma discussão mais próxima aqui com relação às mães de alunos com necessidades especiais. Nós entendemos, nós somos até cobrados de forma veemente, mas com razão. Nós temos que ter a empatia de nos colocar no lugar dessas mães, de ver o sofrimento que passam essas mães, suas famílias e principalmente os alunos na rede escolar. E é um momento que a gente tem que aproveitar a LDO, e eu como presidente deixei muito claro lá que eu vou bater o martelo sim, para a gente levantar essas demandas, para a gente começar a dar o pontapé inicial. Porque se não partir da gente, infelizmente, a gente vê que não será em outra oportunidade. Então eu como presidente eu garanti, nós vamos sim debater esses assuntos. Então, dei alguns exemplos aqui, esse programa para atender os alunos com transtorno de aprendizagem, os alunos especiais, a gente tem que incluir na LDO. A questão do Bolsa Atleta também, que é um projeto antigo, já que nunca foi dada a devida atenção, tem também. Logicamente, nós sabemos que os problemas não serão resolvidos de uma hora para outra, mas a gente tem que começar. A gente tem que plantar essa semente e começar a colocar na LDO, porque é aí sim que a gente vai ter a oportunidade de cobrar a execução disso daí. Nós vemos aqui indicações, todos os vereadores que muito sensíveis com os problemas do município, é uma outra indicação que muitas vezes é atendida. Requerimentos, vem a resposta, muitas vezes a gente até questiona se realmente a resposta condiz com a realidade. Mas a LDO é uma oportunidade única que nós, vereadores, teremos para levantar assuntos de relevância no município. A causa animal, como já mencionaram aqui pelos vereadores, pelos nossos colegas vereadores, é importante. A gente vê o sofrimento que um pequeno grupo, muitas vezes representado por uma pessoa, tem de fazer levantar recursos para poder financiar a castração, fazer uma chipagem desses animais para poder ter um controle e depois cobrar efetivamente dos responsáveis por esses animais. Né? O vereador João Tomé aqui, que tem uma preocupação com o projeto dele também, com relação ao ciclo menstrual de mulheres vulneráveis, de adolescentes vulneráveis. São assuntos relevantes. Então, senhores, vamos ter essa sensibilidade e essa oportunidade nós não podemos deixar passar. E eu, como presidente, meu mandato encerra agora em dezembro, né? Depois nós teremos uma discussão democrática para a gente ver como que ficará a questão da sucessão, mas eu, como presidente, não poderei deixar passar essa oportunidade de nós, vereadores, fazer valer a força do poder legislativo, mas não uma força de forma autoritária, de querer mostrar, não, nós somos poderosos, não, de forma democrática, republicana, de entender as demandas do nosso povo, da nossa sociedade, e nós procurarmos agora, dentro da lei de diretrizes e depois na lei orçamentária, garantir, pelo menos, uma parcela daquilo que está previsto como receita do nosso município para atender esses problemas. Senhores, está aberta a discussão. Hoje foi feita a leitura aqui, como o projeto é muito extenso aqui, eu até consultei os colegas vereadores para fazer a leitura só da ementa do projeto, mas o projeto está aqui, em nossas mãos. Vamos amadurecê-lo. E eu espero contar também com os vereadores no amadurecimento desse projeto também. Para a gente, a partir, logicamente, essa semana aqui é uma semana extremamente curta, nós temos prazos na lei orgânica, que a partir do dia 7 agora de setembro, passa a valer o novo texto da lei orgânica e da mesma forma do regimento interno da Câmara. Então nós temos prazos a cumprir, tanto da normativa municipal, mas também da legislação federal. Senhores, obrigado pela atenção de todos e vamos aproveitar esse momento para a gente fazer valer a importância e a força da Câmara de forma democrática. Muito obrigado a todos, boa noite. A palavra livre está com o vereador Tiago Beca. Dispenso, presidente. Com o vereador Anísio Tobias. Pois não. Então finalizamos hoje também a palavra livre, senhor presidente. Muito bem, senhores vereadores.
apenas um intervalo aí de 15 minutos para tomar um cafezinho, porque o tempo está frio hoje. Tomar um cafezinho para esquentar e depois a gente volta para a gente fazer a votação da nossa pauta aqui. Intervalo de 15 minutos. Tá, senhores, só fazer um comunicado rapidamente aqui, né, que no fim o tempo da palavra minha ficou mais uma vez curto. Chegou ao meu conhecimento que está tendo discussões internas na prefeitura sobre o DSR para a classe do magistério, dos professores, né, o descanso semanal remunerado, e estão discutindo também a revisão da Lei Complementar 43. Tá? Então, só para ficar claro aqui que a Câmara está de portas abertas aqui para receber qualquer demanda, qualquer reivindicação, para a gente também, de uma forma democrática, a gente poder debater esses assuntos também. Tá ok? Só para poder constar isso aqui que passou batido na palavra livre. Senhores, vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 35/22, o projeto que dispõe sobre a denominação do posto de saúde do bairro Jardim Santa Cruz. Né, a futura instalação do posto de saúde, o qual passará a denominar Zulmira Morato do Amaral. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 35/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 35/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Passamos para a matéria do Legislativo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 6/22, de autoria dos vereadores Rodrigo Pomba, Bia, Marquinho Batista, Marcos Paulino e João Tomé, que institui e inclui no calendário oficial do município a Semana Municipal de Conscientização sobre o Rio Tietê e da outras providências. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 6/22 do Legislativo. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Está em segunda discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 6/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a emenda supressiva número 1/22 ao projeto de resolução número 6/22. Está em discussão. Está em votação a emenda supressiva número 1/22 ao projeto de resolução número 6/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Emenda supressiva aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de resolução número 6/22, com a emenda supressiva número 1/22 aprovada. Lembrando a todos que esse projeto de resolução é o projeto que está revisando, atualizando e consolidando o regimento interno da Câmara Municipal de Anhembi. Está em discussão. Está em votação o projeto de resolução número 6/22, com a emenda supressiva número 1/22 aprovada. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto de resolução número 6/22 aprovado por 8 votos a 0. Então, só lembrando a todos que a partir do dia 7, nós teremos em vigência um novo texto da Lei Orgânica Municipal e um novo texto do Regimento Interno. E eu aproveito a oportunidade aqui para agradecer a todos os vereadores aqui pela sensibilidade que teve na discussão de ambos os projetos. Né? São textos antigos que desde a década de 90, desde o início da década de 90, não havia uma
uma discussão ampla sobre todo o texto, e graças a Deus aqui a gente conseguiu debater durante esse ano aqui esses dois textos. Então fica registrado o meu agradecimento a todos. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 74/22. Desculpa, está em votação o pedido de urgência do requerimento 74/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 74/22, requerimento da autoria do vereador João Tomé, com o apoio de Bia, Marquinho Batista, Marcos Paulino e Rodrigo Pomba, pedindo explicações a respeito de aquisições junto ao mini mercado da Santina. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 74/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 75/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 75/22, de autoria do vereador Bia, com o apoio dos vereadores Marquinho Batista, João Tomé, Marcos Paulino e Rodrigo Pomba, pedindo explicações sobre a obra de estacionamento na subprefeitura de Piramboia. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 75/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 76/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 76/22. Requerimento de autoria do vereador Rodrigo Pomba, com o apoio do vereador Bia, Marquinho Batista, João Tomé e Marcos Paulino, pedindo explicações sobre pessoas que prestam serviços através de MEIs. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 76/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento 77/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 77/22, requerimento de autoria do vereador Marcos Paulino, com o apoio dos vereadores Bia, Marquinho Batista, João Tomé e Rodrigo Pomba, pedindo explicações sobre obras em andamento no município. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 77/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 78/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento 78/22, de autoria do vereador Marquinho Batista, com o apoio dos vereadores Bia, João Tomé, Marcos Paulino e Rodrigo Pomba, pedindo explicações com relação a contratos de serviços de assessoria e consultoria. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 78/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Requerimento aprovado por 8 votos a 0. Está
em votação o pedido de urgência da moção de pesar número 3/22. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Urgência aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a moção de pesar número 3/22 ao senhor Ivan da Silva Quadros. Está em discussão. Está em votação a moção de pesar número 3/22. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Moção de pesar aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 4ª sessão extraordinária realizada em 27 de julho de 2022. Está em discussão. Está em votação a ata da 4ª sessão extraordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 14ª sessão ordinária realizada em 8 de agosto de 2022. Está em discussão. Está em votação a ata da 14ª sessão ordinária. Aquele que for favorável permaneça como está. Os que forem contrários que se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Senhores, mais uma vez, meu muito obrigado. A paciência e a atenção, a colaboração de todos os colegas vereadores. Meu obrigado aqui aos servidores da casa, que mais uma vez aqui nos auxiliam nos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 19 de setembro, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.